Olá, peixes, seja bem-vindo ao canal e nós vamos fazer aqui a mandala para o mês de abril para vocês. E a mandala eu utilizo os 4 elementos: ar, que representa a mente; movimento, fogo; terra, relações; água, espaço e emoções. E entre cada elemento também tem o elo que eu tiro entre os elementos, né? E uma energia final para fechar a mandala. Então vamos ver aqui o que o tarot tem para revelar para vocês no mês de abril. Ar, 7 de paus; fogo, 6 de copas; terra, 5 de ouros; água, o julgamento. E eu também retiro uma energia de manifestação e sustentação para cada elemento. Sustentação. Manifestação. No ar saiu o 7 de paus. E o ar fala da mente, né? Pensamentos, crenças, padrões, tudo que está rolando aí na mente, né? E o paus fala de uma certa luta, né? E aqui eu vejo que tem muito pensamentos de indecisão, se eu faço ou se eu não faço, sabe? Parece que tem uma certa resistência para decidir o que você deseja, o que você quer, porque tá muito indeciso, né? E são várias opções, né? São várias coisas, né? Não parece que não é entre uma coisa e outra, parece que são vários pensamentos, sabe? Quando você tenta resolver algo e vem várias ideias, várias soluções, e aí você fica meio perdido, né? Então, acho que há uma certa luta aí para organizar seus pensamentos, suas ideias. E o que sustenta esse 7 de paus é a rainha de materiais. E a rainha fala de energia de sustentação, né? Em materiais aqui é a energia de ouros, né? Então é algo abundante, né? Ao redor dela tem abundância, tem prosperidade, mas essas várias ideias tá gerando confusão, tá gerando luta, então não tá num aspecto muito positivo assim da carta, entende? É que tá tendo muita ideia e aí você tá ficando muito indeciso, sabe? E aí o que se manifesta? Os enamorados. É, os enamorados fala de troca, né? Então, assim, eu acho que essa carta veio mais assim como uma questão de você trocar uma ideia com alguém para você conseguir se organizar, sabe? Para não gerar essa questão da luta, às vezes pode até ter uma confusão mental aí, e aí você ficar meio perdido, sabe? Ou então, você sabe o que me veio aqui? Também muita energia assim de resistência, de raiva, de querer lutar por uma coisa que às vezes você sabe que é o certo, mas parece que não está conseguindo. E aí eu acho que você trocando uma ideia com alguém, isso vai te dar uma esclarecida, sabe? Procura até, vamos supor, se você está tentando solucionar um problema que às vezes é cotidiano, mas não é da sua área, procura alguém da área, sabe? Para
essa pessoa te esclarecer, porque aí você trocando várias ideias com uma pessoa que é especialista, ela consegue te dar uma certa direção, beleza? No movimento 6 de copas. E aqui é, tá muito preso no passado, esquecendo de te oferecer o presente do presente, que é o agora, que é o momento, sabe? É, eu acho que é muito reflexo dessa mente um pouco confusa, desorganizada, sem saber o que fazer, e aí você acaba ficando preso no passado, peixes, no sentido do tipo, poxa, num passado isso já deu certo, e por que que agora não está, né? E eu sempre digo a vocês que nesse um outro momento primeiro, você era uma outra pessoa, agora você é outra, né? As experiências, tudo que você viveu. E o momento também é outro, né? Porque se você olhar detalhe por detalhe, o momento não é o mesmo. A situação pode ser parecida, né? Mas nunca é o mesmo. Então, assim, você aqui não tá. Aqui parece que, sabe? É você com você mesmo, sabe? É de se oferecer o momento presente, te centrar no aqui e no agora. O que que sustenta esses 6 de copas? O as de inspirações. É, e aqui eu vejo também essa carta mais como um conselho para vocês, porque o as é início, né? E olha que legal, inspirações, que é o naipe de paus, né? Comece com agora, no agora, o que que te inspira, o que que te motiva a movimentar. E olha, o paus é movimento, né? Então, me parece que você tem todas as ferramentas para você se movimentar no aqui e agora, movimentos novos, iniciar novos comportamentos, né? Novos padrões e, e você tem essas ferramentas, sabe? Para te inspirar, para te motivar e não ficar preso nesse passado, sabe? E o que manifesta o 5 de espadas? Sabe, para você se liberar dessa preocupação, é justamente aqui, ó, olhar para o novo. Olhar o que que te inspira, o que te motiva agora. E olha, o espadas aqui pode te ajudar muito, porque envolve razão e lógica, né? Então, pensar na situação atual com lógica e com razão, porque aí te traz clareza para o movimento, traz clareza para a situação, entende? E aí você faz sua parte, né? E olha aqui, os passarinhos voam, né? O corvo voa, né? Porque ele não vai se sentir preso no lugar, né? Então você libera isso, né? Então, é, para liberar, justamente, é que veio aqui outra ideia, deu uma pausa, é, até liberar esses padrões, né, que já não fazem parte do agora, né? E aí, entre o ar e o fogo, veio o 5 de paus. Então, é, é cada um fazer a tua parte, é não pegar responsabilidade que é do outro para você, né? E aqui me veio agora que, às vezes, também pode ser muito uma cabeça que está muito cheia, né? Porque está sempre lá resolvendo o trem do outro, e esquece de você, esquece da sua dança, esquece da sua vida, do seu cotidiano, dos seus problemas. E aí, aqui, né, nessa cartinha, ó, se cada um fizer a tua parte, a coisa flui, a dança vai, entende? É ninguém pisando no pé de ninguém, né? Pode ser que por fora esteja uma bagunça, mas se cada um fazer a tua parte, a coisa flui, né? Então, aqui, nesse 5 de paus, com relação ao mental, me vem muito isso de cabeça cheia
por problema dos outros. Então, assim, tem nada a ver com você. Então, deixa para lá. E aqui, com relação ao movimento, é você tentando fazer uma dança que você já não quer mais, né? Então, tá preso no passado. Então, eh, pega essa inspiração desse asa aqui para ter novas ideias, para você poder se movimentar, porque tem a rainha de materiais lá, né, na mente, que é abundante. Então, organizando essa mente, né, olha aqui também, organizando os passinhos, a mente, você consegue organizar esses passos aqui também para o movimento. No terra, no elemento terra, veio o 5 de ouros. E mais uma vez aqui me vem muito você passando frio, você sofrendo por coisas que não são sua nas relações, sabe? Você tendo que fazer a sua parte e a parte do outro, né? Mas primeiro, não tem que nada. Se não é um papel, uma responsabilidade sua, você não precisa fazer. Mas como você parece que não aguenta ver o outro parado, né? Você acaba fazendo e sobrecarregando, né? Olha lá, a mente sobrecarregada e as relações, as interações também parece que tá um tanto quanto sobrecarregada. E as relações aqui não é somente amorosa, pode ser amizade, família, trabalho, né? E às vezes tem muita coisa disso no trabalho, né? Você vê que a pessoa não está fazendo, ou então tem que refazer serviço mal feito do outro, ao invés de dar um retorno para o outro e falar: olha, isso aqui precisa ser refeito. E toma cuidado, porque é, como é uma coisa em equipe, né? O trabalho do outro também acaba refletindo no seu, né? Porque me parece aqui que é uma certa continuidade, entende? Que o primeiro passo fica com uma pessoa, uma equipe, outro passo fica com outra pessoa, outra equipe. Então, o anterior está te atrapalhando, entende? Então, é, é delegar, ok, peixes? Não é ficar fazendo a parte de todo mundo, não, porque aqui, ó, você vai passar frio no sentido de ficar sobrecarregado. O que está sustentando esse 5 de ouros é o 8 de inspirações, e que é o paus, né? O 8 de paus. E aqui me fala para você poder sair desses 5 de ouros aqui, sofrendo pelo outro, fazendo tudo pelo outro, esquecendo de você mesmo, é dar uma certa organizada nos papéis, entende? Eh, Se você, vamos supor, é gerente e tem uma equipe de estagiário, júnior, pleno, se algum é deixar claro, entendeu? O que que cada etapa pertence a cada grupo, sabe? Precisa dar uma organizada, uma esclarecida, botar um limite no papel de cada um, tá ok? Eu dei exemplo de trabalho aqui porque fica mais fácil, mas é claro que também tem, por exemplo, uma relação amorosa, qual que é o combinado de vocês, entende? Qual o combinado das amizades também? Então, assim, deixar os limites claros, organização. Esse 8 aqui está falando para organizar, ok? E aí se manifesta o Hierofante. E eu adoro essa carta do Hierofante, né? Porque olha só que legal. Quando tudo fica esclarecido, organizado, cada um exercendo o seu papel, olha que legal, vem a satisfação. E olha, eu vou te falar, não vem só a sua satisfação, vem a satisfação do outro também, porque quando as coisas funcionam bem, né, de uma forma saudável, fica bom para todo mundo, né? Então, esse hierofante aqui me vem muito com essa ideia de a satisfação, né? Então, trilha o caminhozinho para você sentir essa satisfação. E vai ser do outro, da equipe, entende?
deixar tudo esclarecido. Não vai ser só para você, ok? E aí as relações melhoram. Entre o fogo e o terra veio a lua. Então, assim, me parece que está num momento, numa fase um tanto conturbada, sabe, peixes? A tua leitura até aqui o momento, sabe? Porque como você está percebendo que as coisas aqui no movimento não estão funcionando como já funcionaram, fica essa coisa meio meio turbulenta, sabe? E aqui nas relações também tá nessa fase meio turbulenta de ter que resolver sempre para o outro e você esquecendo de você mesmo, sabe? Então, bora aqui, ó, a lagosta saindo aqui da água, né, que representa muitas vezes uma ideia que tá no subconsciente indo para o consciente, então ficando claro para você, né? Então, aqui que o que que o tarot está querendo deixar claro para você é não ficar com ideias presas de passado, porque agora é um outro momento e aqui nas relações, olha, não fazer, tentar fazer tudo, controlar tudo, é, porque senão você vai ficar sobrecarregado, ok? Na água, no elemento água, veio o julgamento, o despertar. Então, aqui, ó, no espaço, é, e das suas emoções, você está começando a perceber as coisas, sabe? Tá começando a acordar do tipo, olha, não tô querendo essas coisas aqui não. Tô querendo algo mais saudável, algo bom para mim, sabe? E aqui, ó, parece que aqui é um anjo, né? Então pode ser uma pessoa de confiança, até, né, o que que você acredita aí da espiritualidade, aí tocando a trombeta para você dar uma acordada. Então é como se fosse um toque ali do tipo, acorda, acorda porque desse jeito não dá para ficar. E aí, o que que sustenta esse julgamento? Dois de materiais, dois de ouros. Então, você equilibrar melhor as coisas. E aqui me vem principalmente de você não se sobrecarregar, peixes. É, de, de você. Primeiro eu acho que está faltando essa coisa do limite, do que é seu, do que é do outro, né? Para você conseguir esse equilíbrio, sabe? Ter uma clareza, o que é seu, do que é o outro. Essa organização aqui vai te ajudar a você dar essa equilibrada, essa clareza, sabe? E outra coisa, é, me vem muito aqui do tipo, peixes, relaxa, vai se divertir um pouco, para de ficar pensando muito no outro, né? E vai pensar em você, vai se cuidar. Aqui esse julgamento, vem esse alguém te dando um toque aí, né? Do tipo, acorda que você precisa se cuidar, você precisa é, equilibrar as coisas aí, pensar mais em você mesmo. E aí, o que que se manifesta? Mais um dois. E aqui é o dois de paus, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a equilibrar mais as coisas, é, e ó, dá uma organizada na mente também, que isso vai refletir no teu espaço aqui, no teu emocional, é, você para analisar mais as situações e escolher com mais estratégia, sabe? É, é, depois que você dá essa equilibrada,
Centra em você mesmo, vai vir esses movimentos aqui, com maior clareza e estratégias. Entre o elemento terra, o elemento água, o 8 de espadas. E aqui, ó, muitas vezes as pessoas olham essa carta e não vê com bons olhos, mas a percepção e a leitura que eu tenho dela é de uma forma não tão negativa assim, né? Do tipo, como você aqui nas relações está fazendo por tudo e por todos, você dá uma parada, né? É, é de suma importância, né, para você ter essa clareza, do que está acontecendo, o que você está fazendo, sabe. Aqui olha as espadas, né, elas estão encaixadinhas no devido lugar, não tem nenhuma tombada, né. Então o que que significa? Que, assim, se cada um fazer a tua parte, as coisas funcionam, sabe? Mas você precisa parar de fazer pelo outro. Até porque se você faz sempre para o outro não vai fazer nada mesmo, né? Do tipo, um exemplo que veio aqui na mente agora, é, se o outro deixa sempre a vasilha lá na pia e você está sempre lavando, é claro que o outro vai continuar deixando, porque você sempre lava, entende? Então, é, é parar esses movimentos, né? É, e, e deixar claro que cada um precisa fazer a tua parte, tá? Isso aqui, esse 8 de espadas com relação ao terra, né? Que é as relações. E aqui no na água, no teu espaço, no emocional, é, é justamente essa parada também, né? E parece que assim, é uma parada obrigatória. Você foi aqui como se a menininha tivesse sido amarrada por alguém, né? Então, assim, ou você para ou algo vai te parar, entende? Saúde, né? Vamos, porque tá aqui no teu espaço, né? Você ficando sobrecarregada, a tua saúde, como é que fica, né? Então, para, né? E vai dar uma organizada, vai se priorizar, sabe? Escolha você antes do outro. E aí, entre o elemento água e o elemento ar, veio a rainha de espadas. Olha que legal. É, e aqui, ó, quando fica claro as coisas, né? Você para pensar e analisar, você fica nessa postura da rainha de espadas, que sabe decidir, que não está mais indeciso, que organizou o seu mental, está aqui no presente, está fazendo a sua parte, deixando o outro, se priorizando, entende? Olha que legal o final da mandala externa de vocês. É uma rainha que começa a decidir, se posicionar, e eu te dou até uma dica, peixes, quando você começa a colocar limite nas pessoas, pode ter certeza, principalmente nas folgadas, né? Não, pode ter certeza, vai ter gente fazendo showzinho de paquita, tá? Porque quando você começa a colocar limite no outro, é, a pessoa não quer, né? A pessoa quer ilimitadamente acesso a você. E aí pode ser que você tenha que lidar com pessoas que vai dar um certo showzinho. Mas como aqui no final tem essa rainha de espadas, você vai saber se decidir, né? E aqui ela corta o que tem que cortar. Não tem dessa não, sabe? A rainha decide com lógica, com razão, e vai lá e decide, sabe? E no final, né, da leitura, fechando aqui a mandala de vocês, vem o pajem de espadas. Então, assim, com todo esse movimento que você está fazendo aqui, né, você vai ficar uma pessoa mais observativa, até para não entrar mais em cilada,
sabe? Eu vejo que aqui, né, no final com essa rainha, e aí com o pajem de espadas, né, os dois de espadas, é você observando muito com lógica e com razão, né? E o pajem é um iniciante, né? Então, assim, você vai começar, vai iniciar observar mais, né? Observar como é que está a tua mente para dar uma organizada, como é que está o teu comportamento, como é que tá as suas relações, como está o seu espaço para você conseguir decidir de uma forma mais saudável para você mesmo, né? E aí quando você começa a fazer isso, olha que legal. O bloqueio veio o três de copas, né? Então vem essa comemoração, essa satisfação porque você tá sabendo que os seus movimentos, olha aqui, né, tem duas pessoas, né, aqui no, na carta com o manto vermelho que representa fogo, representa o movimento, né? Então, vai ficar movimentos mais saudáveis. E aí isso vai te trazer satisfação, vai te trazer uma comemoração. Então é isso, peixes, essas foram as suas energias para o mês de abril. Desejo a todos vocês boas reflexões, gratidão pela confiança e até a próxima.